Porque aqui no Brasil a gente está passando por um momento onde no Congresso se discute aquele projeto de isentar quem ganha até R$ 5.000 por mês de imposto de renda e em contrapartida você taxaria os super ricos. O que é o super rico? Quem ganha 50 mil por mês já seria o super rico. Se bota isso em dólar, dá uns $8.700. Então a gente vê como é discrepante, né, a questão da remuneração quando você converte para dólar, porque não dá para falar que o americano que ganha 8.700, ele é super rico. Não dá, ele é simplesmente lá uma pessoa de classe média. Só que eu fico pensando nessa questão da comparação da produção da China com os Estados Unidos. Vamos tarifar a China, eles também foram para cima, né, o governo Trump, do Canadá e do México, porque são países que exportam mais do que importam dos americanos. E aí você pensa, não, vai criar essas barreiras, aí vai começar a produzir aqui dentro. Mas na China o pessoal trabalha 9, 9 e meia, né? 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Além disso, é um país que também está na vanguarda da tecnologia. Eu já vi uns projetos lá agora onde as fábricas estão operando até sem luz, porque é só robô numa fábrica. Então tem que ter luz para robô. Para homem precisa, para robô não. Então fica aquela dark fábrica lá o tempo todo funcionando e com um custo, se for usar mão de obra, é ridiculamente baixo comparado até ao brasileiro. Sim. Quanto mais ao americano. Isso não vai ter um resultado muito inflacionário na sua visão, na economia americana, pelo menos num primeiro momento, já que o custo de tudo tende a subir? Com certeza. Eu não compro a ideia totalmente de que as tarifas elas vão ser só positivas. Eu entendo a lógica da teoria que existe um cenário onde as tarifas ajudem a reequilibrar o comércio internacional. Sim. Eu concordo com isso. Eu entendo que isso é real, isso é verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, a economia do mundo ela é muito interligada. E uma tarifa, ela não é um imposto só naquele produto que está entrando. Como a cadeia produtiva de valor ela é toda quebrada, você tem insumos que estão entrando daquele outro país na sua produção do seu produto final que também vão ser afetados. E aí você vai inflacionar não só o que tá vindo de fora, você vai inflacionar o que está sendo produzido internamente. E outra coisa, óbvio que você vai fazer, isso é um imposto no consumo. Porque tarifas são impostos em consumo. Você está trazendo o quê? Mais um custo mais alto para o consumidor. Você está novamente subsidiando o setor produtivo às custas do consumidor. Isso é super inflacionário. Então, num curto prazo e talvez num longo, você vai ter um problema de inflação, sim. Então, e tem o problema da retaliação, né? Sim. Porque e se todo mundo começar a retalhar e você acabar com o comércio internacional? Vai demorar muito tempo para os países conseguirem conviver e sobreviver internamente. E não dá mais para fazer isso, porque tudo é produzido dentro do global supply chain. Tudo está dentro dessa cadeia imensa, gigantesca. Não tem mais como você quebrar e falar assim, eu sou autossuficiente numa economia tão complexa, profunda e sofisticada como é a de hoje, da hiperglobalização. É interessante, assim, tem algumas coisas que a gente já comentou em algumas outras conversas que são alguns dos dilemas, né? A gente sempre fala do dilema de Triffin, mas tem outros. Tem, por exemplo, o trilema, ou a trindade impossível, que diz o seguinte, um país ele não consegue ter 3 coisas ao mesmo tempo. E quais são essas 3? Política monetária independente, livre fluxo de capital e o câmbio fixo. Você não pode ter os 3. Você tem que escolher qual que você vai perder. A China quer ter o câmbio fixo e quer ter a política monetária independente. Então, o que ela abdicou? O livre fluxo de capital. Ela não tem isso. Os Estados Unidos têm o livre fluxo de capital e tem a política monetária independente. O que ele abdicou? Câmbio fixo. Câmbio fixo. A Europa ela tem o câmbio fixo, ela tem o livre fluxo de capital e ela não tem o quê? Política monetária independente. Isso. Porque você criou uma autoridade central, um banco central europeu, e cada país abdicou da sua política monetária independente. Então, isso já começa a dar as limitações. E essa limitação específica, ela mostra uma coisa que está ligada com a questão econômica. Por exemplo, para você ser a moeda de reserva do mundo, você precisa ter um fluxo de capital livre. Porque senão, como é que o mundo inteiro vai vir comprar
ou pegar o seu dinheiro e usar o seu dinheiro. A China está pronta para fazer isso? Não. E ela não pode fazer isso exatamente por quê? Porque se ela deixar o fluxo de capital ser livre, ela vai perder o câmbio. Sim. E se ela perder o câmbio, a sua moeda se valoriza. Se a moeda se valoriza, ela perde a competitividade nas suas exportações. E a economia chinesa depende das exportações, porque o consumo interno chinês não dá conta de absorver tudo que eles fazem. Percebe? Essas coisas elas estão todas amarradas. E aí tem uma outra, um outro trilema, que é um trilema de política econômica. E esse é muito interessante, porque ele diz o seguinte: um país, de novo, né, você só pode ter, das 3 coisas que existem, você só pode ter 2. Globalização, hiperglobalização, você participar da hiperglobalização, soberania e ser uma democracia. Vamos pegar a União Europeia. Ela participa da hiperglobalização, ela é uma democracia, mas ela perdeu a soberania. A China, ela participa da hiperglobalização, ela não é uma democracia e ela tem a outra ponta. E os Estados Unidos? O que nós estamos assistindo hoje no mundo em relação aos Estados Unidos é exatamente a imposição desse trilema de política econômica. Porque os Estados Unidos, para ser soberano, democrático e participar da hiperglobalização, não dá. Soberano ele vai ser. Democrático ele é. O que está pegando? Participar da hiperglobalização. Que é igual ao Brasil também, onde a gente não está, né? Isso. E essa é a pressão que vem de dentro dos Estados Unidos. Por que o Trump foi eleito com um discurso de não queremos mais comprar, vender, não queremos participar do mundo, queremos nos fechar e fazer a nossa economia andar? Porque as pressões internas de política, de constituintes exigindo, eleitores exigindo dele que ele tome uma providência, que essa hiperglobalização ela está fazendo mal para certos setores da sociedade, fez ele chegar no poder. Sim. E se você vive numa democracia, você vai ter que ouvir a necessidade de quem está dentro. E com isso, então, a gente volta para uma situação, e por isso que esse movimento dos Estados Unidos está acontecendo. Então, percebe? Essas coisas, elas não são... não, escolhe as 3. Não dá. Você tem que abdicar de uma delas para lidar com as 3, você vai ter que abdicar de uma delas. E o que nós estamos assistindo são essas limitações estruturais do mundo. Pensando um pouco em consequências, já puxando esse gancho que você deixou no comecinho do podcast, quando você citou a tarifa Smoot-Hawley. Lá nos Estados Unidos, para quem não conhece essa parte, nós tivemos aqueles loucos anos 20, economia bombando, juros baixíssimos, e aí no final desse período, os americanos começaram a tarifar o mundo. E falaram, não, vamos tarifar o mundo para que a gente vai ter mais produção aqui dentro, né? O americano vai comprar do americano, só que como o Rock já adiantou, geralmente quando você vai para um país e fala, agora eu tô te tarifando, o que esse país faz? Tarifa de volta. Ele tarifa de volta. E aí todo mundo começou a criar barreiras comerciais, o comércio mundial acabou caindo. Na economia americana, como o pessoal começou a comprar lá de dentro e não de fora, porque comprar mais de fora que era mais barato, os preços subiram, os juros tiveram que subir, e aí você teve no final a crise de 29. E alguns ligam a tarifa Smoot-Hawley como uma das causas da crise de 29 por conta disso. Você acha que a gente pode ver um cenário parecido agora? Com essa questão de retaliação entre países, se o Trump realmente ele começar a tarifar muito mais gente do que só os primeiros focos dele? Eu acho que sim. No geral, em questão da retaliação e um retrocesso no comércio internacional. Mas nós temos que entender a estrutura da economia daquela época com a estrutura da economia hoje. Naquele momento, a economia americana era mais ou menos, estruturalmente falando, parecida com a chinesa. Ela tinha um excesso de produção, um baixo consumo, e ela distribuía todo esse excesso de produção para o mundo. E aí, olha que burrice, né? Você impõe tarifas para o resto do mundo, e você depende do resto do mundo comprar do seu... É claro que o resto do mundo vai retaliar, só que quando retaliar, seria mais ou menos o equivalente à China hoje virar e falar assim, vou começar a impor tarifas ao mundo. Não há sentido. Aí você fala assim, bom, se você vai fazer isso, China,
Se prepara então, porque todo mundo vai retaliar e a sua economia depende desse excesso de produção que você criou. Eu quero ver o que você vai fazer com isso. E foi exatamente o que aconteceu naquela época com os Estados Unidos. Eu acho que o estrago para a economia global é gigante, principalmente para a China. Mas os Estados Unidos talvez não sofra tanto quanto sofreu lá atrás. Óbvio que tudo isso depende de uma série de outros fatores. Mas, assim, parece que o Trump está disposto a fazer este sofrimento para resolver o que ele diz que é um vício americano. Que é um vício de viver nessa abundância de dinheiro irreal, que vem de outro lugar, nessa falta de produtividade, nesse grande endividamento, com esses grandes déficits. Tem um déficit que não dá para resolver, que é o déficit comercial. E isso tem a ver com pura contabilidade, isso não é teoria, não é interpretação minha. Em contabilidade a gente tem um princípio que se chama de partidas dobradas, que toda vez que você vai creditar alguma coisa, você tem um crédito e um débito, tem duas entradas. O dinheiro não aparece, as coisas não aparecem do nada. Se você recebeu esse dinheiro, ele saiu de algum lugar. Então, contabilidade nos ensina isso, que você tem que colocar crédito e débito. Você estava falando aí de imposto de renda, basicamente é isso. E o que acontece, então? O que a partidas dobradas na balança de pagamentos de uma nação nos ensina? Se você tem um fluxo positivo, um superávit na conta financeira, na conta capital do país, o que é um fluxo, um superávit na conta financeira? Tem muito dinheiro entrando no seu país. E por que tem muito dinheiro entrando? Porque você é a moeda internacional. Então todo mundo usa a sua moeda e não tem onde investir esse dinheiro, vai colocar esse dinheiro dentro do seu país. Então entra muito dinheiro nos Estados Unidos. Se entra muito dinheiro, qual é o correspondente no princípio das partidas dobradas dentro da balança de pagamentos? A conta corrente, que é um déficit comercial. Se você tem superávit na conta capital, você terá um déficit no balanço no déficit comercial, na conta comercial. E não dá para mudar isso, a não ser que você deixe de ser a moeda de reserva. Tem muita gente, hoje já nos Estados Unidos, essa discussão ela não existia antes, hoje ela existe, discutindo os benefícios de você tirar o dólar como a moeda de reserva. Isso causaria um colapso na economia mundial, mas existe essa discussão, porque setores da sociedade americana se beneficiariam muito com isso. Os trabalhadores se beneficiariam demais. As empresas americanas produtivas também, porque o dólar vai poder desvalorizar. E se ele desvalorizar, a produção americana fica mais competitiva. Quem vai perder? O setor financeiro americano. Wall Street não quer que isso aconteça. Porque você tem uma máquina geradora de atração de capital que o mundo inteiro precisa jogar dinheiro dentro do seu país. E você é o operador desse capital. Então você ganha muito dinheiro com isso. Você não quer que isso aconteça. Quem mais não gostaria? O establishment de política externa. Setor de defesa também. Isso. Na guerra da Ucrânia, os Estados Unidos tinha 3 opções. Não fazer nada, mandar soldados para lutar na Ucrânia ou aplicar sanções. Ele escolheu fazer o mais fácil. Não fazer nada seria grave. Mandar soldados, mais grave ainda. E aí ele falou, vou aplicar sanções. Isso só é possível porque o dólar existe. Então, para o Pentágono, a existência do dólar como uma moeda internacional é uma arma. Sim. Que ele não precisa mandar soldado. Enfim, né, isso tudo coloca os Estados Unidos em discussões muito profundas. E a China também, e o resto do mundo também. Que não tem uma saída simples. Uhum. Porque o que a China vai fazer? Como é que ela vai dar o dinheiro? Por exemplo, tem uma... Esse é um exemplo curioso e legal, assim, que as pessoas não fazem ideia, né? Na China tem um sistema de imigração interno que você não pode morar onde você quiser. Se chama hukou. E se você quiser migrar, sei lá, você mora no Nordeste, quer vir morar em São Paulo, você não pode fazer isso na China. Você não pode mudar a sua residência dentro do país. Você precisa ter uma autorização para fazer isso.
Isso impede uma onda massiva de migração. Só que este sistema, que tem mais de 370 milhões de pessoas nessa situação, ela cria um desequilíbrio econômico gigantesco. Por quê? Este cara que está lá na província do interior e ele vai trabalhar numa província na costa, ele não pode na costa ter acesso aos serviços sociais dos impostos que ele paga. Ele só pode acessar a escola, o serviço de saúde, sei lá, o que ele tiver ali de benefício social na cidade dele. E óbvio que este trabalhador, então, está pagando 2 vezes a conta. Ele está sendo prejudicado. Ele está contribuindo de uma forma exacerbada para a produtividade econômica do país. O país está se desenvolvendo às custas dele. Este é um mecanismo de transferência de renda desses migrantes para o setor produtivo. E isso distorce a economia. Aí você tem que acabar com isso. Aí vamos lá. Então vamos imaginar, vamos acabar com isso. Deixa o chinês viver onde ele quiser. Todos os países em desenvolvimento, a gente pode debater se a China é ainda ou não, tem uma grande cidade com a maior parte da população, ou desproporcionalmente maior do que o resto. O México, a cidade do México, Brasil, São Paulo. Qualquer país que você pegar é assim, países... e até países desenvolvidos, né? Você vai olhar para Paris, enfim, vai olhar outros lugares. Imagina se você permitisse que 375 milhões de pessoas pudessem morar onde elas querem. Onde que elas vão morar? Onde elas já estão morando e não têm os direitos, porque é onde tem o trabalho. Sim. Você vai criar 2 ou 3 cidades na China, mas assim, completamente monstruosas, inabitáveis. Porque você não vai ter a capacidade de prover todos os serviços públicos necessários para que aquela cidade minimamente funcione. Então você vai ter que parar de oferecer para todo mundo, porque não vai ter mais essa, você pode ter a educação, ele não. Você vai criar uma instabilidade política gigantesca. Sem falar em questões de urbanização, saneamento, enfim, tem tanta coisa que vai ser afetada. Isso não é resolvido do dia para a noite. No fim das contas, esse que é o problema do que nós estamos assistindo hoje. Eu estava olhando aqui a população de Buenos Aires, da grande Buenos Aires, né? Porque a Argentina acho que é um exemplo de concentração notável. Eles têm uns 45 milhões de habitantes, 12 milhões ficam na região da grande Buenos Aires. Isso. Eles são o estado de São Paulo, essa população do estado de São Paulo, os 45 milhões. É bizarra a concentração. É muita gente. Imagina se fazer uma concentração dessa numa escala de bilhão, mais de bilhão, como é da China. Sim. Isso realmente seria um problema. Ia ser um caos. Então dá para entender uma lógica. Mas a distorção econômica que esse sistema causa é absurda. Ela distorce não só a economia chinesa, a economia do mundo. E como que você resolve isso? Não dá, porque é a China que tem que resolver.